Olá, gente, boa noite. Acho que já estamos ao vivo, entrando aí. Boas-vindas a todas, todos, todes que estão com a gente hoje, sexta-feira. Acho que a gente vai. Eu vou falar um pouquinho mais assim sobre se Curitiba fosse nossa no início, até para dar tempo das pessoas irem entrando, né? Aí daqui a pouco a gente já entra de fato na conversa de hoje. Então, se Curitiba fosse nossa, é esse movimento, né, que a gente está construindo para se inserir, para mudar a política municipal, né, em Curitiba, por meio de algumas iniciativas, entre elas a eleição para vereança, né? Então, a gente está com uma pré-candidatura para a Câmara Municipal de Curitiba. E para construir o nosso programa, a gente está fazendo, né, alguns encontros, algumas lives, chamando pessoas próximas, ou às vezes não tão próximas, mas que têm alguma vivência, algum conhecimento já sobre o assunto para a gente discutir e fazer proposições, né, para essa construção de uma cidade em que a gente acredita. Então, hoje, né, acho que já vou introduzindo o assunto e a nossa convidada. Hoje a gente vai falar sobre ecossocialismo, né? Nós nos reivindicamos ecossocialistas dentro do movimento, dentro da corrente do partido que a gente constrói, que é o Subverta. Então é um assunto essencial assim para a gente, né? Então essa live vai ser bastante especial, assim, é bem cara para a gente. E também lembrando sempre que a nossa candidatura é coletiva, né? Eu sou só uma das pessoas que está aqui aparecendo e nós somos muitos nos bastidores, somos um coletivo e queremos ser cada vez mais representativos também. Então, hoje a gente vai falar sobre o ecossocialismo e para isso a gente convidou a Jaque, que é militante ecossocialista também do PSOL. Ela foi candidata a senadora nas eleições passadas, né, em 2018, teve uma votação super expressiva, assim, só em Curitiba foram mais de 22 mil votos, né, no Paraná chegou a 80 mil, se eu não me engano, né, Jaque? Então, assim, bem legal que ela pôde disponibilizar do tempo dela, tá aqui conversando com a gente sempre se encontra por aí na luta também, estamos sempre juntas. A gente subverta, o Escutivo fosse nossa e a Jaque, não só eu e ela. E aí a gente pensou alguns assuntos, assim, mas como na outra live, eu acho que o legal é que seja uma conversa, assim, né? Não uma entrevista, sei lá, algo do tipo. Porque o ecossocialismo também tem muita coisa para ser falada, né? Então não dá para ser. A gente não pretende falar sobre tudo, ter uma explicação teórica, assim, mas uma conversa mesmo. Então, já que eu vou pedir para você se apresentar, por favor. Pronto. Ei, Mari, tudo bem? Tudo bem, todo mundo? É um prazerzão estar aqui com vocês, né? Se Curitiba fosse nossa, é um projeto que eu estou chamando de projeto lindo, um projeto não vou falar de mim, não. É um projeto de mudança, né? De interferência no sistema político tradicional. Tem tudo a ver com o ecossocialismo, tem tudo a ver com essa militância que a gente tem, né, Mari? Assim, mesmo a militância em torno da campanha do Senado, ela tinha a ver com isso, com tentar interferir, tentar de alguma maneira mudar esse sistema político que é tão tradicional, tão machista, né? Tão branco, né? Enfim. E vocês, com essa proposta de mandato coletivo, estão arrasando, né? Eu espero que esse pessoal aí de Curitiba que acreditou na minha campanha, que votou em mim, vote em vocês, né? Que escolha aí, centre as atenções e veja e conheça esse projeto lindo aí que vocês estão desenvolvendo para a cidade. Então, eu sou antropóloga, sou militante ecofeminista, ecossocialista, né? Eu milito junto com a Mari,
com o pessoal do Subveta na Quarta Internacional, né? A gente participa no plano internacional de uma mesma construção, né? E, enfim, estou aqui para conversar um pouquinho, e eu acho sensacional que a gente faça como conversa mesmo, Mari, porque é a nossa cara, né? Essa coisa de ficar, né, fazendo palestrão não é bem a minha praia, nem sei fazer isso, sei conversar, gosto de conversar, sou professora, e tenho uma formação freiriana, né? Então, para mim, a gente constrói através do diálogo, né? Através da conversa. Então, eu espero que a gente consiga conversar sobre ecossocialismo hoje. Vai ser muito bom. Sim, perfeito. Obrigada, Jaque. Ah, também eu esqueci de falar no começo, né? A Jaque é de Toledo, né? Do oeste do Paraná. Então ela não milita exatamente em Curitiba, mas tem essa militância para todo o estado. E como ela já falou, a nossa luta é internacionalista, né? O socialismo essencialmente internacionalista também. A gente fez meio que um roteirinho, assim, só para. Não como perguntas, né? Para a gente ter mais ou menos uma direção também, porque também é isso. Se a gente ficar totalmente livre, a gente vai sair daqui de madrugada, né? Uhum. Então, eu acho que para começar, assim, Jaque, a gente sabe, né, que nos espaços da esquerda ainda existe um pouco uma resistência para discutir sobre as questões relacionadas ao meio ambiente, né, aos biomas e tal. E aí eu queria saber de você, assim, por que você acha que isso acontece, né? E o que a gente, na nossa militância, deve fazer e como construir assim, esses espaços e trazer esses temas tão relevantes para o debate. Tá. Eu acho assim, acho que tem um lado da discussão que eu ando fazendo, que eu acho que é importante a gente, que eu acho que ajuda a entender o porquê que a esquerda, de alguma maneira, né, assim, a gente tem, por um lado, os negacionistas da direita, né, mas a gente sabe que tem muita resistência, mesmo dentro do campo, né, da esquerda, no campo, né, da esquerda não é só no PSOL, até no PSOL tem também, né, em assumir totalmente esse nosso projeto, que é o projeto ecossocialista, né. Eu acho que é muito em função de uma leitura que o pessoal faz de que a gente está vivendo num período, eu quero, acho que conversar sobre isso no primeiro momento, a gente está vivendo, o pessoal fala assim, a gente está vivendo um período de crise ambiental, é uma crise ambiental e tem alguns autores do ecossocialismo, né, alguns autores que já vêm falando que prefere usar como substituição a essa ideia de crise, porque a crise, ela dá uma sensação para a gente de que é algo temporário, e que é algo que você pode, com algumas medidas, né, pontuais, sanar. Então, aí você tem essa ideia de vamos dizer assim, que fica muito próxima, no meu entendimento, do ambientalismo liberal, né, que se você tomar algumas medidas, é uma crise, crises são sazonais, né, você consegue controlar, né, tem alguns autores que eu acho que são centrais, que a gente precisa começar até a dar uma estudadinha, né, hoje, que já estão falando assim, não, a gente não está vivendo uma crise ambiental, a gente está vivendo um colapso ambiental. Então, a gente tem que, de alguma maneira, e aí eu acho que esse é o nosso discurso, é a nossa tarefa, né, mostrar para as pessoas que num colapso ambiental significa encarar, né, de fato, todo esse horror, né, que a nossa sociedade, o sistema capitalista né, enfim, implantou no nosso planeta, né, essa pilhagem da natureza, essa pilhagem do ambiente, né, enfim, essa pilhagem da terra, né, disso que é um bem público, que é um bem de todos, né, e que no capitalismo é apropriado privadamente por grandes corporações e grandes empresas, né, e que acabam dilapidando o planeta e jogando a conta dessa dilapidação para os pobres, né. Então, acho que é isso que a gente tem que começar a mostrar. Agora, a gente está vivendo um período de colapso ambiental, né. A gente tem grandes teóricos, grandes intelectuais dentro do nosso partido, inclusive, né, do clima,
né, o Alexandre Costa, que é do Subver, tem, né, também, que é um companheirão meu, amo ele de paixão, ele vem colocando isso a todo momento, em todas as falas dele, né, a gente não tem mais, como é que se chama? Não tem mais como reverter, né, o quadro que a gente está daqui para frente, a gente tem que tomar medidas urgentes, né, medidas urgentes na direção da mudança estrutural da sociedade, né, da mudança de como a nossa sociedade se relaciona com o planeta, né. Aí a gente, no processo, pode até fazer uma discussão, né, assim, não é o modelo de... esse modelo de desenvolvimento precisa ser substituído por uma outra forma de se relacionar com a natureza. Assim, do ponto de vista nosso, né, a gente vem falando que não dá mais para acreditar no desenvolvimento econômico, né, nessa ideia de desenvolvimento sustentável, né, a gente já tem que começar a discutir que outro planeta e que outro tipo de relação no planeta a gente quer estabelecer e quer construir, né, colapso ambiental por isso, né, não tem respostas simples, fáceis, pontuais, né, a gente tem que mudar, de fato, a nossa forma de se relacionar, né, de relacionar, a forma como a nossa sociedade se relaciona com a natureza. Acho que isso Exatamente. Exatamente. Eu acho que é bem esse o ponto, né? Que o problema é estrutural, é do sistema de produção, né? Não é algo que a gente resolva com iniciativas individuais, individualizadas, né? Tem que ser uma luta coletiva, né? E ela é essencialmente revolucionária mesmo, né? Porque não é exato, é anticapitalista porque não há não há sobrevivência sobre esse sistema em que a gente vive, né? E acho que essa é uma questão bastante importante, assim, da gente sempre lembrar, que é sobre a nossa sobrevivência no planeta, assim, né? Talvez o planeta até sobreviva, mas os seres humanos provavelmente não, as próximas gerações não, né? E se sobreviverem, vai ser de que maneira, né? Eu acho que... Diga. Não, completa. Fala. Fala. Eu acho que tem muito... muitas pessoas não levam tão a sério essa questão porque ainda não são atingidas diretamente, né? Porque a gente sabe que os primeiros atingidos pela catástrofe ambiental que já está em curso são as populações mais vulnerabilizadas, né? São as populações do sul global, as populações racializadas não brancas, as populações mais pobres, né? Isso a gente vê no Brasil, nas periferias, em Curitiba mesmo, a gente vê quem sofre mais com essas consequências que tendem a só aumentar. A gente tem pontuado, e acho que esse é um elemento muito importante, né, de ser colocado a todo momento, que quem sofre mais são as populações que menos contribuíram para a pilhagem do planeta, né, então, assim, a gente tem um autor, um antropólogo, que eu curto, eu sou antropóloga, né, então eu vou ficar puxando sempre essa sardinha pro meu lado. Tem um antropólogo chamado Bruno Latour, que acho que todo mundo já ouviu falar, ele é famosão. Ele vem discutindo, como é que chama? Não é um livro, não é aquela parte teórica dele, porque ele é bem denso, né? O Latour é meio chatinho às vezes de ler até, mas ele publicou um livrinho, deixa eu até abrir o nome dele aqui, ele publicou um livrinho que é um livro de conferências que ele fez, que ele fala um pouquinho do antropoceno e tal, mas são conferências, aí é mais gostoso de ler, né? É bem mais gostoso de ler. O Latour, ele fala uma coisa que é tão chocante, que ele fala assim, olha, não dá para a gente dizer que a elite, que ele começa a chamar de uma elite obscurantista, né, que essa elite obscurantista não sabe o que está acontecendo, né, que sabe aquela ideia que às vezes a pessoa, é ideológico, né, então as pessoas... não, eles sabem muito bem o que está acontecendo, né, e o que está acontecendo hoje, e ele fala isso, é uma opção, né, dessa elite mundial, né, de se preservar, mantendo o seu estilo de vida, o seu modo de vida, e jogar, e dizer, se preservar, dizendo, inclusive, que não vão pagar a conta, né, que essa conta
que quem vai pagar são os pobres, né? Então, acho que já está na hora, mais do que na hora, dos pobres, né? Dos trabalhadores, das trabalhadoras, das populações empobrecidas, das periferias do mundo, né? Das cidades e do mundo, perceberem que, não, que assim, essa elite está se lixando para a gente, né? Eles estão querendo a nossa morte. A gente viu isso muito nitidamente agora na pandemia, né? Quando a elite se preserva, está em casa, consegue fazer home office, consegue não pegar ônibus lotado, e o trabalhador, a trabalhadora que vá, né, se contaminar e morrer, porque, né, a gente tem até aí já uma corrente, eu estava lendo esses dias aí, um artigo que saiu de uma corrente internacional econazista, né, ecofascista, né, que prega isso, né, um ambientalismo de extrema direita, que vai falar isso mesmo, que tem que morrer um monte de gente, né, e que malthusiano, né, que vai falar que a saída é a morte das pessoas mesmo, então vai morrer e não estão nem aí mesmo, e a gente está vendo na prática está acontecendo isso, eles não estão nem aí, para os pobres, né, para as populações das periferias, né, das cidades, não estão nem aí com as comunidades indígenas, não estão nem aí com as comunidades quilombola, enfim, que esses aí que morram, né, do ponto de vista dessa elite obscurantista, dessa elite obscurantista naquele sentido medieval da palavra. Eles sabem o que está acontecendo. Sim. Eles sabem exatamente o que está acontecendo. Eles têm os dados, né? Naqueles encontros de 80, naquela carta de Paris, né? Quer dizer, os países sabem o que está acontecendo, as elites dirigentes dos países têm noção, né, da catástrofe ambiental que está colocada e está se protegendo, né? Vai conseguir sobreviver às catástrofes, né? Quem não vai conseguir sobreviver somos nós. Com certeza. Eu lembrei agora, né, tem um texto do Lovin, Michel Lovin, né, que é também dos maiores teóricos do ecossocialismo que a gente tem no mundo hoje, e eu não lembro exatamente qual é o texto, mas ele toca exatamente nessa questão de que era um relatório, se eu não me engano, não estou com o livro aqui para conferir, mas um relatório do Banco Mundial que dizia explicitamente, assim, as consequências ambientais são assassinas, né? São genocidas. E a gente vai levar isso para países do chamado terceiro mundo, né? Do sul global, e é isso aí. É o que a gente vai fazer, porque eles têm totalmente consciência disso, né? E é um projeto, realmente, não é. É bizarro, assim. E você tocou na questão da pandemia, assim, eu acho que é importante, eu acho bem simbólico, ou não tão simbólico, na verdade, mas exemplifica muito o que a gente tem na pandemia no Brasil hoje, e como foi esse processo. Lembrar que a primeira pessoa que morreu por causa do Covid foi uma empregada doméstica negra, maior de 50 anos aqui no Brasil, que trabalhava para patrões brancos que estavam na Europa, né? E eles sobreviveram e ela não. Então, isso é um retrato muito bom da realidade que a gente tem no Brasil hoje, né? O que o Latour fala nesse textinho aí, ele vai falar, depois eu acho o nome do livro aqui, né? Tá aqui é que tá no Kindle, aí é um saco. Kindle, pegar livro é mais fácil, que você pega e já olha. Mas o Latour, ele dá um exemplo, Mari, que eu acho que é sensacional. Ele fala assim, a elite tá agindo como aquela elite do Titanic, né? Se você usar o Titanic. Eles sabiam que o negócio ia afundar, foram os primeiros a saberem, foram os primeiros a se apropriarem dos botes salva-vidas, e ainda, né? E aí ele fala que o negacionismo climático tem a ver com isso, né? Fizeram como é que chama? A sinfônica lá que tinha no navio, tocar música, né? Ele fala assim, manter adormecidos os setores mais pobres da sociedade para a catástrofe que estava acontecendo, né? Então ficaram lá fugindo, enquanto eles fugiam nos seus botes, né? O pessoal lá que estava, né, na segunda, na terceira, na quarta classe, estava ouvindo, sendo embalados
pela Sinfônica, né, e o navio afundando. Então, ele usa e a gente vê isso em todos qualquer crise, né? Qualquer crise, quem paga é o mais pobre. Você vê aí em Curitiba, moro aqui em Toledo, mas estou meio que migrando aí para Curitiba. Daqui a pouco eu chego aí. A gente está meio que no processo já de se aposentar e de estar indo escolher Curitiba, né? Eu amo Curitiba. E aí em Curitiba vocês estão convivendo hoje com a seca, né? Com a ideia do racionamento de água e tal. Poxa, é exatamente isso, Mari. A gente vê aí, essa semana, saiu nos jornais que, assim, ó como é que funciona a coisa, que absurdo, né? Que uma fazenda, aquele programa, como é que chama? Mata Atlântica em Pé, que é um projeto do Ministério Público, tá aqui, Operação Mata Atlântica em Pé, né? Eles fizeram essa operação, esses meses aí, e eles chegaram vou pegar o dado só de uma fazenda, uma fazenda aqui no estado do Paraná, que conseguiu, nesse processo, né, eles têm os dados lá de 2, 3 meses, nesse ano, derrubar mais de 20 hectares de mata atlântica e soterrar duas nascentes de água, né? Então, a gente tem um processo de apropriação de um bem que é de todos, né? Agora, quem que sofre com a falta d'água na cidade? Me diz, quem mora nos bairros mais ricos, que mora nos prédios, né, ou naqueles condomínios que conseguem concentrar, ter grandes caixas d'água, fazer... Quem sofre são os mais pobres, né? E não são eles que soterraram, percebe? Que soterraram nascente, né? Não são eles que usam esse recurso de uma maneira para suas indústrias, né? Se apropriam de um recurso que é público, que é do planeta, né? Assim como as sociedades indígenas costumam dizer, né? Não deveria ser de ninguém, é de Nhanderu, os Guarani vão falar, né? De Deus colocou aí, né? E aí essas empresas, esses fazendeiros, né? Os segmentos mais cruéis do agronegócio se apropriam disso, né? Para enriquecer, ou para como matéria-prima, né? Como recurso isso que para a gente é um bem público, é um bem comum. Para eles são recursos deles, né? Se apropriam disso, ou dessa forma, para fazer, assim, soterrar duas nascentes, não é uma, né? Duas nascentes, num momento como esse que a gente está vivendo, né? Um racionamento. E aí, na hora de culpar o problema da falta d'água, né? A culpa é do pobre, né? É assim que você não economiza água, da coitada da Dona Maria que está lá regando a hortinha dela, na casa dela, né? Ela que é culpada da falta d'água, ou ela que vai sentir isso como se fosse um problema dela também, né? Se ela economizar, se ela parar de molhar a hortinha dela, né? A gente teria água. Não, se o agronegócio parasse de soterrar nascente, né? Se as indústrias parassem de se apropriar e não querer pagar a conta do que faz, né? Se apropriar disso que eles chamam de recursos, né? A gente podia até conversar sobre isso. Para mim, não é recurso. Exatamente. Eu pensei muito nisso na sua fala, assim. Você trouxe um pouco da cosmologia indígena, assim, né? E eu acho que um ponto essencial também, quando a gente está falando disso, é essa separação de ser humano e natureza que, na verdade, não existe, né? Não existe preservar a natureza enquanto algo externo a nós, assim. Eu acho que isso é uma coisa essencial para a gente entender também o debate ecossocialista, né? A gente não está preservando a natureza, a gente está defendendo algo que é parte da gente, né? E é literalmente essencial à nossa vida, assim. A destruição do planeta, a destruição nossa e de... Adoro falar sobre isso, Mari. Assim, é um tema que eu amo falar porque eu estudo etnologia indígena, né? Guarani. Quando a gente fala de sociedades indígenas, está falando de mais de
de 260 sociedades no Brasil, só no Brasil, né? E que tem falantes de mais de 240 línguas diferentes. Quer dizer, são muitas sociedades que produzem uma relação sociedade-natureza diferente, né? Então, assim, para muitas dessas sociedades, brasileiras, inclusive, né, que vivem no Brasil, um animal, uma planta, não essa relação natureza-sociedade coloca esse animal e essa planta, e às vezes até uma pedra, uma coisa, uma montanha, né, um objeto, como dentro disso que a gente chama de humano. O Ailton Krenak, ele vem, é um filósofo indígena maravilhoso, né? E ele vem denunciando isso, ele vem falando assim, ó, isso que vocês chamam de montanha, né? Enfim, essa montanha que vocês chamam de recurso, para a gente, ela conversa com a gente, né? Então, ele dá até esse exemplo, ele fala assim, todo dia quando a gente acorda, a gente olha para a montanha que está do outro lado do rio, do Rio Doce, que está soterrado pela lama, né, da mineração, está soterrado não, né, enlameado, contaminado. A gente olha do outro lado do Rio Doce, tem uma montanha, uma serra, e a gente olha para aquela serra e a gente sabe o que vai acontecer, por exemplo, se vai chover naquele dia, se a gente pode sair, se é um bom dia para caçar, se não é. Bom, ele fala, se a serra faz isso com a gente olha para ela e ela diz para a gente, né, se é um bom dia, é porque ela está conversando com a gente. Então, ela não é uma coisa, não é um bem da natureza, né? Não é algo que está lá para ser apropriado pela gente. Ela é um ser, né? Vivo também, que inclusive conversa com a gente, olha que lindo, né? Então, que tipo de relação se estabelece? E o Rio Doce mesmo, que está morrendo aí pela lama da mineração, para os Krenak é um avô, é considerado um parente, né? Então, você tem essa relação com outros animais, essa relação com alguns objetos, com algumas plantas, né? São como se fosse, né? Da mesma espécie, né? Dessa ideia de que são humanos também, né? Tem outro antropólogo, adoro citar antropólogo, né? Chamado Decolat, o Philippe Decolat. Ele fala, ele estudou os Achuar, na Amazônia, né? Aí ele fala que para os Achuar, uma planta, por baixo dessa roupa, né, de planta, da nossa roupa, né, da nossa roupa, da roupa da planta, da roupa da onça, da roupa de outros animais, somos todos iguais, né? E em alguns momentos a gente consegue, inclusive, conversar, né? Nos sonhos a gente consegue conversar. Não é bom conversar muito com a onça, porque você pode virar onça, né? E aí você não consegue viver nas duas condições. Mas, assim, tem toda uma explicação mitológica, cosmológica, enfim. Mas se estabelece uma outra relação com a natureza, né? A natureza, ela deixa de ser algo que está a serviço do humano, né? E passa a ser como nós somos natureza também, ou humanos, ou enfim. O Krenak, ele tira um barato, ele usa uma expressão do Latour, ele fala assim, a gente tem que deixar de ser humano, tem que passar a ser terraquiano, terrano, acho que é o termo que ele usa, né? Porque terrano somos todos nós, e inclui esses outros que a gente vê como recurso, né? E que as sociedades indígenas veem como pessoas, né? É tão bonito isso. Sim, demais, Incrível, demais. Eu acho que é essencial a gente aprender, né, com quem já estava aqui antes da invasão dessa terra, né, com quem vive em harmonia com a natureza há milhares de anos, assim, e a gente está aí em 500 anos a gente está destruindo o Brasil, né, queimando todo o Brasil muito menos do que isso. O antropoceno, a gente fala que se inaugura faz o quê? 70 anos, 100 anos, né? Que é esse período de industrialização do capitalismo mesmo, que não chega até 100 anos. Imagina que absurdo. E em 100 anos a gente produziu uma catástrofe ambiental tamanha que é comparável a
daqueles ciclos da natureza, né, que transformaram o planeta, né, que mudaram a era do planeta, a forma de extinguir os seres, e a gente está fazendo igual, né, nós Exato. humanos. Isso, inclusive, a nomenclatura do antropoceno, né? Eu vejo algumas pessoas também usando o capitaloceno, né? Como uma forma de dizer que não é só o ser humano, né? Mas é o ser humano sob um sistema capitalista que nas últimas décadas vem destruindo a nossa casa, né? O único animal que destrói a sua própria casa somos os seres humanos, assim. E eu acho também legal a gente falar que, né, nós, enquanto ecossocialistas, também reivindicamos o ecossocialismo enquanto uma estratégia, um horizonte estratégico para a construção de uma sociedade do bem viver, né? E essa sociedade é exatamente a gente aprende com quem tem essa outra relação, né? Uma relação diferente, harmônica com os outros elementos da natureza, né? E com o planeta, assim. Então, eu acho que é exatamente isso que a gente quer construir. Isso que você colocou é super importante, super legal, porque, assim, o que a gente vê é isso, né? As pessoas falam, né? Quando você nasce numa determinada sociedade, você aprende o jeito, você aprende a viver nessa sociedade, né? E aí até todas as instituições, até a nossa língua, né? Vai definir a nossa forma de se relacionar com a sociedade, com a natureza e com a sociedade. Então a gente aprende e naturaliza determinados costumes, determinados hábitos, né? Então a gente cresce achando que é assim mesmo, que a natureza é esse recurso que está aí a serviço da gente, né? Que os outros animais também estão a serviço da gente, que está tudo aí à disposição do humano e que nós aprendemos isso, né, não é só da sociedade brasileira, dessa cultura ocidental, né, que é assim, sempre foi assim, sempre vai ser. E a gente sabe que não é verdade, que as sociedades se transformam, que as sociedades mudam, né, somos nós que fazemos da sociedade o que a gente quer. Então, quando a gente olha para uma sociedade indígena, fazendo diferente, se relacionando, estabelecendo uma relação com a natureza de outra maneira, é muito maravilhoso, porque mostra para a gente a prova viva, e eu acho que é por isso que a extrema-direita odeia tanto as sociedades indígenas, né? Porque é a hora que a gente consegue, sabe, ter aquele choque de realidade, você olha e fala assim, olha só, eu poderia fazer diferente, a gente podia organizar de outra maneira, né? Não necessariamente, e aí eu acho que a gente tem que ter essa... Você fala assim, vamos fazer idêntico? Sei lá, mas assim, só o fato da gente perceber, por mim faria idêntico. Eu, né, assim, já tenho até nome, eu sou batizada, né, Guarani, tenho nome, tenho família, mas assim, se a nossa sociedade decidir que vai fazer outros arranjos, o importante é saber que a gente pode fazer, né? Porque a sociedade é a construção nossa, é a construção das pessoas, né? Que vivem nessa sociedade. E é tão lindo quando a gente olha para uma sociedade diferente da nossa, vê que ela está fazendo diferente, você fala, nossa, olha só, você desnaturaliza, né? Então tem aquele choque, né? Que você fala assim, não é, nossa, isso também é comida, isso também eu posso fazer assim também, né? Eu não preciso destruir tudo, eu posso estabelecer uma relação de não me apropriar do bem comum, desses recursos que deveriam ser para o nosso bem viver, né? Eu poderia não me apropriar dele, poderia, né? Nós poderíamos fazer tudo, né? A gente podia não ter fome, não ter miséria, a gente podia ser mais solidário, a gente podia viver com muito menos, né? A gente não precisava consumir tanto, a gente não precisava ter armas, né? A gente podia viver com muito menos e de uma outra maneira, né? Sim, a classe trabalhadora não precisava trabalhar 40, 50 horas por semana para gerar lucro para o riqueza patrão. dos outros, né? Riqueza para os outros. Porque tudo isso que é gerado, né? Tudo isso que é destruído em nome dessa riqueza, né? Que a trabalhadora nunca vai se apropriar, né? Ela não consegue comprar o celular de ponta, né? Não consegue comprar a roupa que ela produz, ela não consegue comprar o tecido, muito mais a roupa, né? Não consegue comprar nada disso, né? Mas produz isso,
esse monte de lixo, né, consumista, e tem que pagar a conta ainda, né, pelo estrago que a produção desse lixo provoca no mundo, né. Porque quem vai pagar a conta, sempre quem paga a conta somos nós, não são os ricos, não são os poderosos, né. Eles consomem, eles andam de avião para lá e para cá, se começar a encher, vão pegar um jatinho pessoal, não precisa nem, sabe, assim, aquela coisa, assim, nem fazer fila em rodoviária, em avião, nada, né? Eles vão pegar o jatinho deles e vão para o lugar mais seguro, né? Exato. Eu acho que já ouvi algumas pessoas falando, eu acho que era uma pesquisa, enfim, não lembro, mas que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, né? Porque a gente está tão entranhado assim essa lógica alienante do capital, né? É tão forte, é tão opressora que é realmente difícil imaginar outros mundos, né? Mas eles são possíveis. Isso é a beleza das sociedades indígenas, elas mostram para a gente isso. O bem viver, como você lembrou, das sociedades indígenas, ele mostra isso, né? São sociedades que vivem com muito menos. O Guarani, ele tem uma lógica, uma economia que a gente chama de economia do Jopoí. Olha, uma economia, a nossa é a economia do consumo, né? A economia capitalista é a economia do consumo, da acumulação. A economia do Jopoí é o contrário da nossa, ela é a economia do dar presente. Jopoí é presente em Guarani, Jopoí, né? Tem até aquele anasalado. E a economia do Jopoí é dar presentes. Então, assim, quando você chega na sociedade Guarani e leva coisas, né? Porque às vezes rola isso, né? Ah, vocês vêm fazer a visita, vai levar sua turma da escola, a turma da faculdade, numa semana cultural Guarani qualquer, aí, né? Numa das aldeias que a gente tem espalhada no nosso estado. Às vezes a gente faz, arrecada doações e tal. Bom, você leva lá, do nosso ponto de vista, alguém vai se apropriar, né? Daquilo, vai, enfim, distribuir ao seu modo, né? Mas assim, enfim, você vai entregar para alguém, né? E esse alguém vai, se fosse na nossa sociedade, né, ia se entrega para alguém para que a pessoa fique com aquilo para ela, né? E na sociedade Guarani, a primeira coisa que acontece, às vezes você está levando para aquela família, você fala assim, olha, eu vou levar, porque, poxa, eu vi lá, eu estava lá, eles estavam numa necessidade de roupa, de frio, tá um super frio, arrumei os cobertores, aí de repente você olha assim, já tem um monte de gente da comunidade saindo com sacolinha, sabe? Assim, o exercício Guarani é dar presente, eles não acumulam, né? Então, tem toda uma estrutura social, né? A economia do Jopoí, que é essa de dar presente, não acumular, tem a ver também com a mobilidade Guarani, que o Guarani viaja, caminha, um povo conhecido até por caminhar, né? O Guarani, ele não acumula, até para fazer essa lógica, né? Para que eu vou acumular se amanhã eu vou sonhar com algum parente, eu sonho com algum parente, eu tenho que ir visitar esse parente, ficar 4, 5 meses. Então, assim, a lógica Guarani é uma lógica que é avessa à acumulação. E aí você tem toda uma estrutura social que produz a distribuição de bens. Né? Então, ninguém acumula lá. Né? Por isso que não é porque são preguiçosos, né? Como é a cultura do branco ocidental já olha assim, olha só, eles são preguiçosos, são sem noção, né? Por que não guarda para enriquecer, né? Vai guardando, vai ficando bem de vida, né? Não, a lógica de guardar é nossa. Tá? Dar presente, é a lógica do Jopoí. É o contrário da... É o contrário. É lindo, né? Quando você vê eles fazendo assim, a gente olha e fala, bom, por que eu preciso viver? E se a gente pensar mesmo na nossa sociedade, né? Eles dão exemplo, eles mostram pra gente, né? E a gente consegue imaginar a gente vivendo com menos, a gente fazendo esse exercício, né? Para que eu vou ficar acumulando um monte de bens, de coisas inúteis, né? Se eu poderia estar indo te visitar, né? Passar um tempo aí na sua casa, está precisando de mim, uma amiga que está passando por um sufoco, eu posso sair a hora que eu quiser, não tenho nada que me segura aqui. Eu sou uma pessoa
do mundo, que gosta de andar. É assim que é o Guarani, ele Que não gosta, legal. eles gostam de andar, né? Tem muitos estudos até sobre as andanças dos Guarani, né? Que eles Que andam, legal. povo caminhante. Nossa, é inspirador demais, né? Demais, É, assim. eu sou apaixonada. Ai, que legal. E já queria voltar um pouco sobre o assunto da crise hídrica, né, que a gente está vivendo aí em Curitiba. E assim, você falou muito bem já de quem está sofrendo mais, né, com esses rodízios, com esses tempos sem o fornecimento de água, são com certeza, né, as pessoas que já são vulnerabilizadas por outros fatores, né. Quem não tem nem rede de água em casa, por exemplo, né, mora num lugar não regularizado pela prefeitura, imagina como está essa situação, né? Como vai poder primeiro que, né, o isolamento não foi garantido pelo poder público em nenhum lugar, né? As pessoas, a classe trabalhadora teve que voltar a trabalhar fora há muito tempo já, usar transporte público, ter que se expor, porque com um auxílio emergencial, né, que já foi cortado pela metade, é impossível você manter uma casa, né, uma família, enfim, nem o salário mínimo hoje é suficiente para isso, mas enfim. É, e aí, e fazendo um link também no que você já falou sobre o agronegócio, sobre a grande indústria, assim, será, fazer um exercício de imaginação, né? Será que as grandes empresas de Curitiba, da região metropolitana, que gastam milhares de litros de água por dia, será que elas também estão com racionamento, assim como as residências? Eu imagino que não, né? Claro que não, a economia não pode parar, né? Não é essa a lógica deles, essa ideia. Não que eu estou falando que tem que parar, não, assim, as pessoas levam para o outro lado que a gente fala, né? Mas a lógica deles é essa mesmo, né? Assim, não pode parar e não pode pagar, não pode ser onerado, né? Não pode pagar a conta dos problemas, né? Não pode ser como é que se chama? Não pode pagar imposto a mais Uhum. sobre recursos que usa, não pode pagar isso que o capitalismo chama de recurso, que a gente já não chama, né? Mas enfim, se fosse pela lógica capitalista, né? Eles teriam que estar pagando muito mais ou dando conta, ou esse uso de um recurso, de um bem que é um bem comum, né, deveria ser muito mais transparente. A gente tinha que saber direitinho, né? Acho que você levantou uma questão muito importante. Quanto será que essas indústrias, que essas empresas usam, né, desse recurso e qual o retorno que elas dão, né, para o restante da sociedade disso que é de toda a sociedade, não é deles, né? Não deveria ser deles, né? A Sim, o apropriação agronegócio é o setor que mais cresceu durante a pandemia, né? Ou é o único que teve realmente um ganho. crescimento, né? Enquanto a Amazônia, o Pantanal são destruídos, a gente está sem água e o agronegócio está lucrando, né? Estão explorando os animais, estão explorando a natureza e a gente não tem água na pia para lavar a mão. Que até 2022 já tem ganhos garantidos, né, o agronegócio, né? Então, Uhum. assim, que engraçado, né? Uma crise econômica que só pega mesmo os mais pobres, né? O banco também, né? E as grandes empresas que vêm sendo socorridas aí a todo momento, né? Sim, auxílio emergencial para banco tem. Não faltou desde o primeiro dia, né? Antes de ter, você já teve corte de juros, não, de taxações aí, como é que chama? Liberar, não tem que pagar determinadas Isenção, né? taxas, Isenção de impostos. isenções, isso, você já tem isenções já desde o primeiro dia. E a gente tem que pagar conta de água sem ter água, né? Exato. É. E já trazendo esse debate um pouco para o Paraná, assim, eu queria saber se você sabe um pouco da história da construção da usina na Ilha do Mel, né? E todo o desmatamento da Mata Atlântica que a gente tem aqui no Paraná também. Então, a gente tem uma série de obras, né? Acho que não é só a usina, tem também o porto, né? Tem um terceiro porto, tem dois ali na região litorânea, né?
e tem um terceiro que ficaria bem ali na Ilha do Mel também, que parece que é um projeto que está em discussão, em tramitação além da usina, né? São grandes projetos, né, Marissa? Essa ideia, e assim, é engraçado isso, porque normalmente as populações dessas regiões, as populações tradicionais que vivem nessas regiões, onde são construídos grandes projetos, resistem e reagem a essa lógica de construção, né? Mas são projetos que estão dentro disso que a gente está chamando de um modelo de desenvolvimento que não deveria ter mais, né? É um modelo de desenvolvimento, são projetos que obedecem a essa lógica do desenvolvimento, que que atende aos interesses das grandes empresas, dos grandes negócios, e não atendem e não se voltam, né, para as populações de uma maneira geral, mas pior ainda, não se preocupam, né, com os danos, né, que vão causar naquela região. É uma judiação, porque se você olhar a vegetação ali da Ilha do Mel, eu acho que é tem uma foto que é tão bonita, que mostra mesmo numa praia que tem um nome, eu não sou bióloga, né, mas tem um nome, nem manjo muito, eu gosto das minhas plantinhas aqui que eu planto, mas não conheço o nome. Aí tem uma vegetação que é rasteirinha, de litoral, né, litorânea, que é da Mata Atlântica e tal, mas que normalmente nas praias normais do sul tal, elas costumam ser super baixinhas, né? E diz que ali na Ilha do Mel elas chegam a ter 20 metros, 10 metros, a produzir árvores, né? Pequenas, assim, arbustos altíssimos, diz que é uma vegetação muito única, né? Uma super único, né, que tem essas características tal da Mata Atlântica, mas tem uma coisa muito específica ali também, né? Aí você destruir isso, né? Porque significa isso, né? Um grande projeto significa alterar toda essa lógica, né? Que está envolvida ali, que está produzindo aquele sistema ou aquele ecossistema, né? Então, terrível. Eu acho que a gente tinha que parar de produzir grandes projetos, né? Eu acho que foi uma das brigas que a gente fez contra o Plano de Desenvolvimento Econômico do PT, né? Na época da construção de Belo Monte, essa lógica de construção de produção de usina, de produção de grandes obras, né? De obras que vão deslocar e que vão deslocar populações, primeiro isso, né? Primeiro tudo, não tem primeiro, segundo, terceiro, né? Deslocar populações, vão destruir sistemas complexos, né, de vida, né? Porque isso é vida que a gente está falando. Exato. De coisa que a gente não vai ver de novo, não tem como a gente refazer, né? Imagina, se é um sistema tão único que eles falam, né? Essa vegetação rasteirinha aí, que lá é gigante, a gente tinha que preservar, né? Tinha que cuidar, né? E, aí assim, no Oeste tem o projeto da Estrada do Colono também, né? Que também é absurdo, é cocida de uma maneira horrível. Tem, assim, aí tem uma outra lógica aqui também que é terrível, né? Porque assim, você tem essa lógica, por um lado, a gente está falando de uma lógica de desenvolvimento que é destruidora disso tudo. E você tem um manejo, vamos dizer assim, das populações tradicionais da região que não é destruidor. Então, por exemplo, as sociedades indígenas daqui, quando elas fazem processos de retomada de trechos do Parque Nacional do Iguaçu, ela não vai destruir, né? E aí você tem todo um sistema de perseguição a essas comunidades, né? Então a gente tem que meio que ficar dando conta o tempo inteiro disso, né? Você tem um tipo de manejo que tem a ver com essa lógica tradicional, por exemplo, não é igual à agricultura familiar, por exemplo, não dá para comparar a forma como a relação com a terra, né? E com o desgaste da terra que a agricultura familiar coloca em movimento com o agronegócio, né? Essa bobagem que o Bolsonaro falou que são os
caboclo e os indígenas que estão fazendo manejo, né, a queimada é resultado disso, é um absurdo, né, porque quem destrói a lógica destrutiva é essa lógica do capitalismo, não é a lógica das comunidades. Então, tem um pouco isso também, que eu acho que é importante a gente se preocupar, né, quando a gente está chamando atenção para isso, porque essa elite, ela é muito mesquinha e ela é muito dura para resolver rapidinho a retirada de uma comunidade tradicional, um quilombo, né, de uma determinada região. Quando instalou as hidrelétricas aqui no Iguaçu, né, no Rio Iguaçu inteirinho, né, quando se barrou o Rio Iguaçu todinho, eles não tiveram nenhum, como é que se diz, pudor em retirar essas comunidades, né, as comunidades ribeirinhas que moravam perto do rio, que é terra que, teoricamente, o agronegócio não quer, né, que era uma terra sobrante, mas para a barragem, tira ele, joga para qualquer outro canto. Depois que você cria ainda áreas de preservação, né, se impede essas comunidades, é a mesma lógica, né? Preservação turística, por exemplo, né? Então você tem aí o Parque Nacional do Iguaçu, que pode ser explorado para turismo, mas a população tradicional indígena não pode retomar essas terras que eram deles historicamente, né? Então acho que a gente tem que ponderar isso. Com certeza. Já que a gente já está há 50 minutos aqui, então acho que mais uns 10, assim, para a gente já finalizar, tá maravilhoso. Eu tô adorando. É uma delícia. E aí eu acho que, como último ponto, assim, o último assunto para a gente conversar, você é educadora, assim como eu, né? E eu acho que todos esses assuntos que a gente falou perpassa muito a educação, né? E você falou agora sobre a terra, sobre a alimentação, e isso é uma das nossas pautas principais, né? Soberania, autonomia e soberania alimentar, né? E isso perpassa a educação alimentar e nutricional e a educação ambiental também, né? E não só com as crianças, mas eu acho que com a sociedade toda. Eu trabalho mais com crianças, assim, então é uma coisa que eu gosto muito, mas é algo que tem que ser política pública mesmo, né? Assim, a gente está vendo o Guia Alimentar da População Brasileira, que é maravilhoso, de 2014, sofrendo ataques da grande indústria e do governo Bolsonaro, assim, ataques mentirosos, anticientíficos, e é absurdo demais, é revoltante, assim, né? Eu acho que isso tem que ajudar a gente a se fortalecer mais ainda para lutar contra. Sim, não, a educação ambiental é um tema maravilhoso, né? É um tema que, enfim, a gente precisa centrar nossas atenções para ele. Eu também colocaria, assim, uma coisa que eu acho bacana, né? Educação ambiental é isso que vocês vêm fazendo, né? Que o Subveta vem fazendo, põe as práticas do bem viver, né? Que fala de uma prática, e eu acho que isso, para mim, a educação ambiental é a forma como eu penso que deve ser a educação ambiental. Pega uma prática de uma sociedade que não é a nossa prática, né? A prática do bem viver é uma prática das sociedades indígenas, e fala assim, olha o que a gente pode fazer. A gente pode viver dessa maneira, a gente pode viver com menos, a gente pode colocar em prática a economia do afeto, né? Tem um pessoal já discutindo, elaborando sobre essa ideia de uma economia afetiva, de comunicar, e eu acho que isso é muito ecossocialista, é muito a nossa cara, a cara do bem viver, né? Do movimento do bem viver, que vocês estão colocando em movimento, que é conectar pessoas a partir de práticas que a gente pode aprender com as outras sociedades, né? Para mim, isso é educativo, né? É desnaturalizar, é fazer aquilo que a gente estava falando lá atrás, né? É você mostrar que as pessoas podem fazer de outra forma, que é resultado da nossa relação, né? A gente pode fazer uma economia do Jopoí, do dar presente, pode estabelecer uma economia das trocas, né? E aprendendo que dá para viver assim, né? Isso é um aspecto que eu acho bacana. O que eu não assim, vou dizer, que eu acho que não é a nossa cara, não é a cara do PSOL, nem a cara dos nossos movimentos, é aquela educação que culpa o pobre
e as populações empobrecidas pelas misérias que a gente está passando, né? Então, isso é uma coisa que não é educação ambiental para a gente, né? E eu falo isso porque tem muitos partidos que têm essa fachada ambientalista, né? Que não é, e a gente, né, a gente fica aqui mostrando que não é isso que a gente está propondo, né? E daí eles ficam lá, se a Dona Maria não economizar água, se ela fizer sopa, acha que soberania alimentar é ela fazer sopa com casca de batata, é usar casca de banana para fazer chip, não que não dê para fazer, não estou querendo dizer que não dá, né? Mas quando você faz isso, você está culpando o pobre pela sua miséria. A culpa da alimentação dela tá ruim, não é porque ela não come casca de batata ou não come casca de banana. A culpa da alimentação dela tá ruim é dessa sociedade desigual, capitalista, né? Que expropria ela até daquilo que ela pode dar para suas crianças, né? Que não paga o trabalho que as mulheres têm de tentar manter viva os seus filhos, né? Viva as suas filhas, né? Com um alimento que ela tenta produzir de graça para o capitalismo, né? Para a reprodução, né? Exatamente, assim, a gente pauta também o veganismo popular, por exemplo, né, no nosso movimento, nossa pré-candidatura, e é um veganismo que seja realmente popular, que seja antirracista e que entenda as demandas da classe trabalhadora, porque se a classe trabalhadora não tem autonomia para escolher o que ela vai comer, como é que a gente vai chegar lá e falar, não, você está errado porque você está comendo carne, está consumindo leite? E o problema é a indústria, né? A indústria pauta esses costumes, né? Esses hábitos alimentares na gente. Então, o agronegócio tá aí destruindo a natureza e mandando a gente se alimentar dos seus produtos, né? Porque exatamente. E é essa a nossa luta, assim, né? Enquanto pessoas veganas, enquanto pessoas a favor de um sistema de produção agroecológico, né? Que respeite os ciclos da natureza, que consegue produzir mais do que o modelo do agronegócio, gastando menos, né? Então, eu acho que essas pautas são totalmente centrais, assim, na nossa prática, no nosso discurso, nossa prática, nossa teoria também. É importante o nosso movimento aí deixar colocar à tona, né? Tem que estar sempre colocando isso, até porque a gente não é, né? Não é um partido ambientalista, a gente é um partido. A gente quer construir um partido ecossocialista, né? Nós somos ecossocialistas, né? A gente quer transformar a sociedade numa sociedade que não tem nenhum tipo de opressão, né? E que, assim, só voltando um pouquinho rapidinho, porque acho que já está acabando o nosso tempo. Não, tranquilo. Você levantou o racismo... Racismo ambiental. Isso. Uma parte que eu acho complicada, né, é essa mesmo, né? A criminalização, por exemplo, das religiões de matriz afro, quando faz e das comunidades indígenas, né? Quando faz as suas práticas de rituais utilizando animais, ou quando caçam, né? As sociedades indígenas que caçam alguns animais. E a gente tem que lembrar que a relação que eles estabelecem com os animais, ela é uma relação de respeito, é uma relação diferente da relação capitalista, né? E acho que a gente tem que ficar mostrando isso todo momento, né? Porque é muito fácil, né? Esse movimento ambiental liberal culpar o pobre, né? Culpar as comunidades tradicionais, culpar o pobre pela situação de miséria que eles estão vivenciando, né? Então, acho que é um movimento que a gente tem que fazer, mostrar que a falta d'água em Curitiba não é culpa da Dona Maria que molha a hortinha dela, não é culpa, né? É a culpa do fazendeiro do agronegócio que soterra nascente, né? É culpa da indústria de refrigerante e que engarrafa a água e que usa a água para produzir, né? Usa a água absurdamente. Esse eu acho que é um levantamento que a gente precisa fazer, sabe? Para começar a mostrar didaticamente. Olha, quanto de água uma indústria, sei lá, Sadia, a BR Foods, a Ambev ali em Curitiba, assim, né? Quanto gasta de água? Quanto que gasta para produzir? E quanto que devolve para a sociedade? A cada 1 quilo de carne, mais ou menos 17 ou 16 mil litros de água, assim. Então é absurdo mesmo, assim.
É aí que vem o gasto absurdo de água, né? Não é nunca o consumo residencial, é o consumo industrial e do agronegócio, assim, que é o que a gente tem que combater. E o projeto de educação, só para fechado o projeto de educação popular, o projeto de educação agroecológica, aí é esse, né? É um projeto que mostra que, primeira coisa, né? Que a culpa não é das populações que estão sofrendo com a falta desses recursos, mas o nosso projeto de educação é para mostrar que é possível fazer de outra forma. É mostrar que a gente não precisa viver né, nessa lógica do consumo, a gente não precisa viver numa sociedade que tem indústrias de armamento, né? A gente pode acabar com essa indústria. Tem um monte de indústria aí que a gente pode acabar com ela, né? Com certeza. É esse projeto de educação que eu acho que a gente precisa colocar em andamento e que eu acho que vocês vêm colocando a todo momento quando mostra que existem práticas do bem viver que podem ser, né, colocadas em movimento. Elas desnaturalizam a lógica da vivência nossa, né? Mostra, dá para viver de outro jeito. A gente pode trocar, a gente pode construir uma economia do afeto, né? A gente pode conectar as mulheres que estão aí produzindo artesanato, que estão aí tentando alimentar os seus filhos com dignidade, né? Com as suas hortas, enfim. Com certeza. Conectar essas hortas, né? Sim, conectar o campo, a cidade, os biomas, é isso que a gente quer. E fazer a revolução a partir desses territórios todos com uma luta conjunta, né? Não dá para ignorar algum desses espaços. Mas eu acho que é isso, já que já bateu 1 hora aqui. Agradeço muito por você ter topado participar. Se você quiser falar mais algum encerramento, assim, alguma mensagem final, fica à vontade. Eu queria falar que eu acho lindo o projeto, né? Eu acho que a gente está arrasando aí, né, com essa a proposição de mandato coletivo, que é uma proposição ecossocialista, assim, por natureza, né? Por quê? Porque subverte a lógica de construção de mandato, né? Não é personalista, não está focado numa pessoa, né? Não é dessa política tradicional tosca, né? Que é focada né, na pessoa, na figura, da imagem da pessoa. Eu acho que nosso futuro é mostrar que a gente pode fazer política de outro jeito também, uma política não personalista, uma política do afeto, né? Uma política que não precisa ser aquela política da violência, do grito, do ganhar na marra, né? Que ela pode ser construída a partir dessas dimensões que vocês vêm produzindo aí, de conversas, de rodas de conversas, né? De sentar junto, diálogos mais horizontalizados, né? De sentar junto e conversar sobre o que a gente quer, como é que a gente imagina o mundo. A gente pode imaginar um mundo novo, e eu acho que isso vocês vêm fazendo. E eu espero que essas mais de 22 mil pessoas aí de Curitiba que votaram em mim, votem em vocês e arrasem. Ai, muito obrigada, Jaque. Obrigada por ter participado, por todo o apoio. E é isso, estamos juntas, construindo outra sociedade, né? Isso que a gente está fazendo aqui, dentro do partido e em todos os lugares. Isso. Então, valeu, gente. Boa noite. Boa noite. Beijinhos. Até mais, bom final de semana. Obrigada para vocês também. Tchau, tchau. Coisa por aqui.